E aí, futuro calouro, e aí, futura caloura, como é que você está? Meu nome é Guilherme Vilela e eu sou professor de Geografia. E é o seguinte, hoje o nosso aprofundamento tem relação com o vídeo em trio desse mês que falou sobre futebol, tá? E aí é o seguinte, vocês viram lá nos vídeos em trio que a gente já fez que a dinâmica é bem interdisciplinar. Então teve o vídeo em trio, teve aprofundamento de física, de história e hoje nós vamos falar sobre migrações. As seleções, os times estão recheados de estrangeiros e até também de jogadores nacionalizados. E esses movimentos de nacionalização de estrangeiros em outros países têm a ver com um processo que a gente vê muito na geografia, que são as migrações. Então vem aqui comigo para o papel para eu te mostrar uma coisa que é muito legal. Primeira coisa e a primeira mais importante, vamos falar de migrações contemporâneas, tá? Vamos fazer um recorte, pegar metade do século XX para frente, se preferirem, pós-Segunda Guerra Mundial para frente. Porque a gente vai começar a ver que nesse momento pós-Segunda Guerra, a globalização avançando fez com que os fluxos também se intensificassem. Facilidade de deslocamento facilitam os processos migratórios. Segunda coisa, quando falamos de migração, sempre lembre, temos fatores atrativos, de atração, e fatores repulsivos, de repulsão. Pessoas que querem ir para algum país ou pessoas que querem deixar a sua região de origem. Então os movimentos migratórios estão sempre ligados a essas vontades. Ah, professor, mas é sempre uma ou outra? Lógico que não. As migrações são muito complexas e, no geral, o que acontece são as duas coisas ao mesmo tempo. Mas lembre, a decisão de migrar, sair do seu local de origem, que seja para uma outra cidade, um outro estado e ainda mais para um outro país, elas são muito difíceis de serem tomadas. E podemos tipificá-las em duas grandes categorias. A primeira delas vão ser as migrações voluntárias, certo? O que vai acontecer? Essas migrações acontecem por motivações econômicas. E uma divisão importante. Vocês já ouviram falar de países subdesenvolvidos, emergentes e desenvolvidos, mas se atentem a um conceito: países do norte econômico e países do sul econômico. E essa linha que demarca essa divisão, vocês podem ver com o nome de Equador econômico. Ela vai dividir as áreas mais desenvolvidas das áreas de menor desenvolvimento. E eu aposto com vocês, se eu te perguntar para qual país você já pensou em mudar, provavelmente vai ser um país do norte econômico. Por causa do nosso contexto, somos brasileiros, um país do sul da economia mundial. Por isso, a nossa tendência de voluntariamente mudar para um outro lugar é buscar trabalho, melhor condição de vida e provavelmente acharemos isso nesses países. Eu vou te dar uma ideia. Entrar numa nação dessa para morar não é nada fácil. Temos vários percalços, principalmente legais. Por isso, muita gente passa por todos os trâmites e se torna um migrante legalizado quando consegue a autorização. Agora fala comigo, você já pensou em algum momento, se eu for tirar meu visto e não der certo, eu vou na tora, tá? Vai cair imigrante na tora na sua prova? Não, mas vai cair imigração clandestina ou ilegal. Então o que vai acontecer? Para evitar que essas migrações ilegais aconteçam, os governos em vários pontos tomam medidas drásticas. Vamos lá para o slide para te mostrar uma coisa? Olha isso aqui. Pessoal, já sei. Esse é um muro entre os Estados Unidos e o México. Errou! É o seguinte, isso aqui é a divisão entre Israel e Palestina. Tá? E o que teoricamente se justificaria? Dois estados em situação de conflito. Um outro muro é esse aqui, ó. Aí você fala, então esse aí é Estados Unidos e México. Também não, tá? Isso aqui é a fronteira entre as Coreias, que já passaram por situações de conflito e tem uma área que é militarizada. Terceiro muro. Chuta onde é que é isso? Esse sim, Estados Unidos e México, para evitar ou dificultar a entrada de imigrantes latinos no território americano. Aí você fala, pessoal, mas tá de boa. Esse muro aí eu pulo. Se eu der uma corrida, bater um pé naquela cerca e vou pro outro lado, fácil, eu chego lá. Sim, aí tem exército, tem helicóptero, tem cachorro, tem câmera, tá? E tem pessoas lá te esperando com um abraço efusivo de toda a população americana. Não, a ideia é que os muros eles servem para dificultar, mas logicamente eles não são barreiras finais. A gente tem também as barreiras que são jurídicas. Então vamos voltar para o nosso papelzinho. Essas barreiras jurídicas, elas são talvez mais efetivas que as próprias barreiras físicas.
Entrar num país de forma clandestina pode acontecer. A função das barreiras jurídicas é que você tenha dificuldade em permanecer naquela nação. Então lembra disso, tanto legalizados quanto clandestinos. Entrando em um país, todos eles passam por barreiras. A fiscalização ela vai sempre acontecer para todos e ela nunca deixa de acontecer. Beleza? Mesmo naqueles casos onde as fronteiras são mais abertas, como é o caso da União Europeia. Tá? Mas tem um problema. Até agora, nós falamos de pessoas que saíram dos seus países, dos seus locais de origem, de forma voluntária. Mas existem algumas situações em que a migração não é uma escolha, ela é uma necessidade. E aí o conceito é outro. Ao invés de voluntário, teremos migrações forçadas. E vou colocar 4 situações que são mais comuns. Situações de guerras, perseguições, epidemias e desastres naturais. Aí você fala para pessoas, se eu já sei, são os refugiados, né? Cuidado. Refugiado é um conceito específico dentro da migração forçada. Refugiados são pessoas que fogem ou se refugiam em outros lugares, sendo que aqueles de origem passaram por guerras, ou passam por guerras, onde elas sofrem algum tipo de perseguição étnica, religiosa, política, então elas podem se refugiar em outras nações, tá? E ter esse título de refugiado e serem resguardados por uma agência da ONU, que é o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Aí você fala, não, isso aí eu já vi. Tem um monte de refugiado indo para a Europa. Eu já vi aqueles barcos e aquele pessoal todo passando por todo aquele perrengue. Cuidado, tem refugiados sim indo para países europeus. Entendendo que vários deles saem de países do Oriente Médio ou até mesmo da parte norte da África. Mas um dado importante, a maior parte das pessoas que saem de forma forçada de seus países não vão para nações desenvolvidas. A maior parte vai para países emergentes, 85%. E talvez o dado mais importante, desses migrantes forçados, de cada 5, 4 vão para países vizinhos. Porque essa migração forçada ela é emergencial. Pouca gente tem tempo para se preparar para uma viagem muito longa. Por isso, os países que eles escolhem são aqueles de mais fácil acesso. Os que estão, provavelmente, mais próximos. E aí, vem aqui comigo só um pouquinho. A gente tem que pensar em uma coisa. As migrações elas vão acontecer. As dinâmicas da globalização facilitam demais. A ideia é que os governos, em algumas situações, podem ver fluxos migratórios como um problema muito sério. E isso não é uma questão que deve se discutir. Cada país tem a sua soberania. A questão é como ele a exerce. Porque vários governos, isso vocês estão vendo, fazem uma propaganda negativa, depreciativa, em relação ao próprio migrante, tá? Sem entender a situação de migração e colocam para a população migrante como um problema, que sempre vai ser levado àquela população, aquelas pessoas. E aí, teve uma campanha há um tempo atrás, da própria ONU, por meio do Acnur, que nos dizia o seguinte, olha, quando você vê alguém diferente, visualmente diferente, você tem várias opções. Você começa a levantar aquilo que você enxerga daquela pessoa. E essa propaganda trazia uma campanha, trazia várias imagens de pessoas de origens diferentes. E te perguntava, o que os seus olhos enxergam? Te dava várias alternativas e perguntava o que provavelmente você achava que essas pessoas seriam. E o que eu acho mais legal, não tinha resposta. Por quê? Porque eles pediam para você ir além do que você enxerga. Isso é uma coisa fundamental, porque mostra pra gente que a visão que nós temos do outro, a representação que nós temos do outro, é moldada sim pelo que a gente enxerga, e aquilo que nós enxergamos é tanto uma construção social como uma construção política. Então ficar muito atentos a essas situações. E aí você diz, professor, mas o que vai acontecer? Então vem cá para explicar uma coisa. Vocês ouviram falar, há pouco tempo atrás, de vários ataques ligados a grupos em países específicos. E o que é mais interessante, vários desses grupos eram de países de maior desenvolvimento. Um que ficou muito conhecido, muito famoso, foi o ataque no Charlie Hebdo. Eu vou te dar uma ideia de duas situações. Dá uma olhadinha aqui nesse slide. Eu tenho duas imagens que foram divulgadas por esse periódico. À esquerda, uma que diz que o Alcorão é uma merda. Ele nem é a prova de balas, em tradução literal aí do francês. Tá? E um ataque claro a pessoas de um grupo religioso. O segundo,
Logo depois do afogamento daquela criança síria no mar ali Mediterrâneo, a gente tem uma charge que diz a prova de que a Europa é cristã. Os cristãos andam ou marcham sobre as águas, as crianças muçulmanas afundam. O problema é a representação que isso traz. Mostra o imigrante de uma forma altamente depreciada. E o que gera, que vocês com certeza já ouviram falar, como sentimento de xenofobia. Professor, mas isso aí é de boa porque está longe de mim. Não tá não. Tá? Isso aqui é uma reportagem do ano de 2019. Tá? Ataques sofridos por brasileiros que estavam e estão estudando nas universidades portuguesas. A parceria Brasil-Portugal, por meio das universidades, fez com que muitos brasileiros fossem para lá estudar nas universidades. O problema é que vários brasileiros decidiram permanecer. Problema esse enxergado pelos portugueses, que estavam vendo suas vagas de mestrado serem roubadas por um brazuca. E aí uma instalação no prédio de direito, tá? Dizendo que, olha, tem pedra aqui de graça, caso você queira atirar em um brasileiro que roubou a sua vaga no mestrado. Isso volta lá para o nosso esqueminha. A gente tem que se atentar muito à representação que é feita do outro, como nós o enxergamos, porque isso provavelmente pode levar a situações de xenofobia. Tranquilo? Então, futuro calouro e futura caloura, se atentem muito a todos esses pontos. Diferentes tipos de migração e questões econômicas e sociais ligadas a esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Compartilhem esse vídeo e tchau, tchau.